Capítulo 53. Shurek. Time de lutadores espirituais do nível de ouro. Qin Min pensou consigo mesmo que as circunstâncias dos 7 demônios da Shurek definitivamente deviam ser as mesmas que as dele. Em outras palavras, os 7 demônios da Shurek diante dele deviam ser ainda mais novos do que os 7 estudantes do time imperador educados pela Academia Imperial Seldou. E também ainda mais extraordinários. Ele também entendia bem as circunstâncias da Academia Shurek. Com as circunstâncias da Academia desse jeito, inesperadamente capaz de educar esses mestres dos espíritos geniais. O que isso implicava? Os olhares dos 7 demônios da Shurek nesse momento estavam todos focados em Qin Ming. A luta anterior havia sido tão desafiadora para eles. E agora eles descobriram que o professor dos oponentes na verdade era um sênior deles. Esse tipo de sensação era fantástica para eles. E também um pouco estranha. Flendir se virou para os 7 demônios da Shurek, dizendo: Bom, primeiro vão registrar os seus pontos. Em seguida voltem logo. Wuji. Qin Ming. Nós estamos indo. O trio se foi, deixando apenas os 7 demônios da Shurek. Agora os 7. Com a ajuda das salsichas de recuperação do Oscar, já haviam recuperado boa parte de sua força física. Seu poder espiritual também já havia se recuperado um pouco. Mao Jun murmurou para si mesmo: Inesperadamente eu já sou tão incrível. Até a elite da Academia Imperial Seldou não foi capaz de me derrotar. Haha. Eu realmente sou talentoso. Daemubai bateu no topo da cabeça do gordo irritado. Talentoso na sua cabeça. O time imperador foi derrotado por você? Foi o pequeno San que foi incrível. Se nós tivéssemos contado apenas com você, talvez nós já tivéssemos há muito tempo apanhado até estarmos mijados de medo. O gordo sorriu, dizendo: Chefe Dai, não precisa dizer isso. O grande mestre não disse que nós somos uma entidade. Cada pessoa contribui um pouco. O pequeno Sam é incrível. Mas eu também tenho ótimas habilidades. Ainda assim. Terceiro irmão. Seu irmão mais novo te agradece. Xiao olhou para o gordo abismada, dizendo: Pelo que você está agradecendo o pequeno Sam? O gordo riu, olhando para Tang San com uma expressão que claramente mostrava um pouco de gratidão. Embora eu não seja considerado inteligente, eu também não sou idiota. Enquanto o pequeno Sam enfrentava aquele ataque dos escudos, ele não recorreu a usar a salsicha cogumelo do Oscar para desviar. É claro que isso foi porque eu estava atrás dele com o Oscar e a Ning Hongron. De outra forma, se ele tivesse escolhido o modo mais fácil e voado para longe, então para o que aqueles 2 mestres dos espíritos tartaruga negra estariam olhando? Tang San disse sorrindo: Você não acabou de dizer que nós somos uma entidade. Eu jamais poderia trair um colega de time. Todos somos do mesmo grupo. Não é preciso palavras de gratidão. Se eu mostrasse uma abertura, você também não iria da mesma forma vir me ajudar? Chefe Dai, vamos logo. Depois de registrar os pontos e mudar nosso nível de lutadores espirituais, nós vamos voltar mais cedo. Certo. Agora há pouco o Sênior Qin Min falou da Academia Imperial Seldou. Que tipo de academia ela é? Daemubai ficou sem palavras por um instante. Pequeno San, você não está me dizendo que você nem mesmo conhece a Academia Imperial Seldou? Tang San coçou sua cabeça, dizendo: Eu realmente não conheço. Xiao Wu também assentiu ao lado. Eu também não conheço.
Não me diga que eles são bem famosos? Ning Hongron disse. Como ela pode ser descrita como famosa? A Academia Imperial Seldou foi fundada pela família imperial do Império Seldou. Durante toda a história, o diretor da Academia Imperial Seldou sempre foi uma posição do atual regente do Império Seldou. Famosa, você pergunta? No Império Seldou, a Academia Imperial Seldou é a maior academia de mestres dos espíritos avançada. Cada tipo de instalação é perfeita além da imaginação. Originalmente, se eu não tivesse me matriculado na Academia Shurek, eu provavelmente teria ido para lá. Daimubai disse. Só é uma pena que, embora a Academia Seldou é boa, sua conexão com a família imperial traz maiores restrições. O primeiro requerimento da Academia Imperial Seldou para aceitar estudantes é que o estudante seja um nobre. Fazendo um monte de estudantes plebeus extraordinários serem incapazes de se matricular. Também é precisamente pelos estudantes serem nobres que as instalações são tão perfeitas e a força dos professores é formidável. E assim a Academia Imperial Seldou sempre é a número 1. Mas são poucos os mestres dos espíritos famosos que vêm dali. Conexão com a família real. Tang San lentamente assentiu. Ele não estava com inveja das instalações da outra academia. Ele só estava um pouco curioso sobre essa academia. Isso era tudo. Não era de se admirar que todos os membros do time Imperados possuíssem espíritos tão poderosos. Inesperadamente era porque eles vinham desse tipo de academia famosa. Oscar de repente disse. Chefe Dai. Tang San. Vocês viram o quão alto é o atual nível do Sênior Qin-Ming? Dai Mubai olhou sem reação. Indo pela aparência do Sênior. Ele já deve ter mais de 30 anos. O recorde anterior da academia era de nível 30 aos 14 anos. Ainda 2 meses antes do que você. Desse jeito acho que o Sênior Qin-Ming está pelo menos no 50º nível. Aos 30 já acima do 50º nível. Ele realmente é poderoso. Não é de se admirar que ele conseguiu se tornar um professor na Academia Imperial Seldou. Tang San assentiu lentamente, expressando que aprovava a suposição de Dai Mubai. Oscar balançou sua cabeça, dizendo: Eu não vejo isso desse jeito. Ao 50º nível se tornar um professor numa academia de mestres dos espíritos avançada definitivamente não é um problema. Mas o que você deve levar em conta é que o Qin-Ming trouxe o time imperador. Então sua posição na Academia Imperial Seldou deve inevitavelmente ser bem alta. Sem uma força garantida. Como isso seria possível? Eu acho que se ele já não está no 60º nível, então ele não deve estar muito longe disso. O gordo já estava claramente um pouco impaciente por ficar parado ali. Certo. Agora vamos. Se vocês querem saber qual é o nível do Sênior Qin-Ming, então vão perguntar. Não é preciso ficar aqui tentando adivinhar. Um mês de lutas espirituais havia finalmente acabado. Derrotando o time imperador. Os 7 demônios da Shurek obtiveram um recorde de lutas espirituais de 28 vitórias completas. Além disso, de acordo com o acordo entre o Grande Mestre e a Grande Arena Espiritual de Sotu, exceto por Oscar e Ning Hongron, cada pessoa iria aumentar seu recorde nas lutas de 1 versus 1 em uma vitória. E exceto pelo gordo que não tinha um parceiro. Os outros 6 iriam cada um obter uma vitória nas lutas de 2 versus 2. Depois de tantas lutas espirituais, cada um estava um pouco curioso sobre seus pontos. Eles também não sabiam a que tipo de nível seus pontos das vitórias sucessivas poderiam chegar. Isso não podia ser apenas sobre pontos. Ao mesmo tempo havia recompensa em dinheiro. Todas seriam calculadas e distribuídas hoje, no último dia do mês.
sem esperar pelos 7 irem para a área especializada para a calculação dos pontos. Aquele gerente já havia tomado a iniciativa em ir até eles, pedindo para os 7 irem até a área de mestres dos espíritos de alto nível especialmente dedicada à calculação dos pontos. A cara do gerente atualmente estava corada com o sucesso. Os 7 demônios da Shurek haviam vencido o time imperador, não apenas evitando as perdas para a grande arena espiritual de Sotu, mas, além disso, trazendo grandes lucros para a grande arena espiritual. Para com esses extraordinários mestres dos espíritos, a grande arena espiritual de Sotu naturalmente não seria mesquinha. O gerente deu um cartão preto ao capitão do time 7 demônios da Shurek, Daimubai. Esse é o pagamento com o qual nós concordamos de 10.000 moedas espirituais de ouro, senhor capitão do time. Esse cartão preto pode ser usado em qualquer banco do continente e pode ser diretamente convertido na soma correspondente. Daimubai também não foi reservado, diretamente tomando o cartão preto e o colocando no bolso em seu peito. Gerente você pode calcular os nossos pontos agora. Nós ainda estamos cansados e esperamos voltar cedo para descansar. É claro. É claro. O gerente foi excepcionalmente educado. Apressadamente gesticulando para um funcionário ao lado calcular os pontos desse mês para os 7 demônios da Shurek. Ele havia claramente visto a batalha espiritual de times de hoje com seus próprios olhos. Tan-san era de fato extraordinário. Mas ele considerava a habilidade de fusão espiritual de Daimubai e Juzukin ainda mais significante. De fato, entre os mestres dos espíritos, a aparição de uma habilidade de fusão espiritual era extremamente rara. Uma vez que a força dos usuários chegasse até certo nível, então a habilidade de fusão espiritual se tornaria uma existência que se opunha aos céus. Para jovens mestres dos espíritos com esse tipo de potencial, a grande arena espiritual com certeza esperava atraí-los. Portanto, com Daimubai, esse gerente foi ainda mais educado. Ele já havia pensado que no mês seguinte, quando os 7 demônios da Shurek mais uma vez viessem se juntar às lutas espirituais, ele iria cuidar deles especialmente bem, ganhando o máximo possível do favor desses jovens com força extraordinária. Mas como ele poderia saber que essa era a última luta espiritual dos 7 demônios da Shurek na grande arena espiritual de Sotu? A calculação dos resultados apareceu rapidamente. O funcionário entregou a formulário dos cálculos. Tigre branco dos olhos cruéis. Por já haver mais de 3 meses entre as lutas dos meses anteriores e a primeira luta desse mês, e previamente não ter um recorde de 5 vitórias sucessivas, as vitórias obtidas em lutas espirituais de meses anteriores não serão contadas com as vitórias sucessivas desse mês. As conquistas das lutas espirituais de 1 versus 1 desse mês: 26 vitórias e 2 derrotas. Entre essas, as 2 derrotas separam 15 das 27 disputas. Portanto, o número de disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas estão divididas em 2 cálculos. Ao todo 10 disputas. 5 disputas com 10 vitórias sucessivas ou mais. Pontos obtidos: 609. Nas lutas espirituais de 2 versus 2. Membro da combinação Tigre Branco Alado, obteve 17 vitórias e 11 derrotas. Entre elas 2 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos: 24. Lutas espirituais de times. Capitão do time 7 demônios da Shurek, com 28 vitórias sucessivas. Entre elas 5 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas e 18 disputas com 10 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos: 1855.
Pontos obtidos no início do mês. 3. Os pontos obtidos nesse mês resultam num total de 2.488 pontos. Pontos obtidos no total. 2.491. O distintivo de lutador espiritual avança para o nível de lutador espiritual de prata. Terminando o anúncio. O funcionário entregou um distintivo de lutador espiritual de prata já preparado de acordo com o recorde remanescente de Daimubai. Além disso, entregando outro cartão preto, contendo as moedas de ouro bônus das vitórias sucessivas. Monopólio da salsicha. Sem qualquer recorde de lutas espirituais até esse mês. Da performance desse mês. Lutas espirituais de 1 versus 1. Nenhuma. Nas lutas espirituais de 2 versus 2. Membro da combinação tigre branco alado. Obteve 17 vitórias e 11 derrotas. Entre elas 2 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos. 24. Lutas espirituais de times. Membro do time 7 Demônios da Shurek. Com 28 vitórias sucessivas. Entre elas 5 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas e 18 disputas com 10 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos. 1.855. Pontos obtidos em meses anteriores. 0. Os pontos obtidos nesse mês resultam num total de 1.879. Pontos obtidos no total. 1.879. O distintivo de lutador espiritual avança para o nível de lutador espiritual de prata. Da mesma maneira, Oscar também recebeu um distintivo especial de lutador espiritual de prata e um cartão de moedas espirituais de ouro. O terceiro naturalmente era Tan San. Entre todos eles, o recorde de Tan San sem dúvidas era o melhor. Quer fossem nas batalhas de 1 versus 1, de 2 versus 2 ou batalhas espirituais de times. Ele tinha um recorde perfeito. Azura de 1000 mãos. Por já haver mais de 3 meses entre as lutas dos meses anteriores e a primeira luta desse mês, e previamente não ter um recorde de 5 vitórias sucessivas. As vitórias obtidas em lutas espirituais de meses anteriores não serão contadas com as vitórias sucessivas desse mês. As conquistas das lutas espirituais de 1 versus 1 desse mês. 28 vitórias sucessivas. Entre essas, 5 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas e 18 disputas com 10 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos. 1.855. Nas lutas espirituais de 2 versus 2. Membro da combinação 3-5. Obteve 28 vitórias sucessivas. Entre essas, 5 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas e 18 disputas com 10 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos. 1.855. Lutas espirituais de times. Membro do time 7 Demônios da Shurek. Com 28 vitórias sucessivas. Entre elas 5 disputas com 5 ou mais vitórias sucessivas e 18 disputas com 10 ou mais vitórias sucessivas. Pontos obtidos. 1.855. Pontos obtidos no início do mês. 2. Os pontos obtidos nesse mês resultam num total de 5.565 pontos. Pontos obtidos no total. 5.567. O distintivo de lutador espiritual avança para o nível de lutador espiritual de ouro. Deixando de lado Tang San e os 7 demônios da Shurek. Até o gerente ao lado não pôde evitar ficar espantado quando ouviu o número de 5.567. Até onde ele se lembrava, nunca houve um mestre dos espíritos lutador espiritual de ferro capaz de receber uma pontuação tão alta em um mês.
Inesperadamente ele havia sido capaz de pular direto do nível de lutador espiritual de ferro para o nível de lutador espiritual de ouro. Deixando de lado a arena espiritual de Suotu. Algo como isso jamais deveria ter acontecido em qualquer outra grande arena espiritual do continente. Pegando o pesado distintivo de lutador espiritual de ouro, Tan-san deu um leve sorriso. Seus esforços de um mês não haviam sido desperdiçados. Isso não é bom. Maon-jun gritou de repente. Dai-Mubai olhou descontente para ele. O que não é bom? Maon-jun encarou Tang-san. Já que o terceiro irmão tem um distintivo de lutador espiritual de ouro. Então no futuro, quando nós participarmos novamente nas lutas espirituais de times, nós não teremos que lutar contra times do nível de lutadores espirituais de ouro? Como nós vamos vencer? O time imperador do nível de lutadores espirituais de prata já foi tão difícil de derrotar. Ouvindo as palavras do gordo, todos imediatamente entenderam. As lutas espirituais de times eram calculadas de acordo com o membro com o maior nível de lutador espiritual e o maior nível de poder espiritual. Em outras palavras, com um membro no nível de lutador espiritual de ouro, eles teriam que participar em disputas de lutadores espirituais do nível de ouro. Por um instante todos não puderam ficar um pouco distraídos, encarando Tang-san de forma estranha. Tang-san sorriu ironicamente. Aparentemente eu tenho pontos demais. E parece que isso também não é uma coisa boa. Com eles tendo esse tipo de noção, o gerente ao lado não pôde evitar olhar para eles desse jeito. Quanto a isso, eu acho que vocês basicamente não têm com o que se preocupar. O gerente olhou para eles com um sorriso torto. Todo mundo, deixando de lado lutadores espirituais do nível de ouro. Mesmo se for um time de lutadores espirituais de prata, talvez vocês achem bem difícil de encontrá-los. A menos que o time imperador reapareça. Por quê? Tang-san perguntou curioso. O gerente ao disse. Geralmente se obtém pontos gradativamente. Vitórias sucessivas são bem difíceis de obter. Em todos esses anos ainda é a minha primeira vez vendo circunstâncias como as suas. Obtendo pontos tão rapidamente. Em circunstâncias normais. Entre os mestres dos espíritos do 30º nível, só haverá lutadores espirituais do nível ferro ou bronze. Lutadores espirituais do nível de prata quase nunca aparecessem antes de chegarem ao 40º nível ou acima. À medida que o poder espiritual aumenta, as vantagens do espírito emergem. Possuindo certa vantagem no mesmo nível, os pontos irão aumentar rapidamente, avançando para lutador espiritual de prata ou em níveis até maiores como lutador espiritual de ouro. Eu nunca ouvi falar sobre algo como o que aconteceu com vocês. Se tornando um time de lutadores espirituais de ouro ao 30º nível. Eu não sei sobre as circunstâncias do Império Estrela Lu. Mas nas grandes arenas espirituais do nosso Império Celdou não há um segundo time de lutadores espirituais de ouro do 30º nível. Mesmo se for um time de lutadores espirituais do 30º nível, talvez não hajam mais do que 5. Além disso, deverá ser bem difícil achar um time mais poderoso do que o time Imperador. Portanto, eu posso acreditar com segurança que no nível de vocês, vocês são os mais fortes. Sem oponente? Todos os 7 demônios da Shurek sorriram. Exceto por Tang-san. O mais velho entre eles não tinha mais do que 15. Como mestres dos espíritos, como eles poderiam não esperar que suas forças fossem extraordinárias? Uma voz comum surgiu em seus corações. Nós
Os 7 demônios da Shurek. Somos um time de lutadores espirituais de ouro. As 4 pessoas restantes também calcularam seus pontos, com a garantia de 28 vitórias sucessivas. Sem exceção. Todos tinham mais de 1000 pontos, obtendo distintivos de lutadores espirituais de prata sem problemas, até eles deixarem a grande arena espiritual. Todos ainda pensavam que isso era um pouco inconcebível. Agora eles já haviam encontrado um banheiro solitário para trocar suas roupas. Olhando para as brilhantes estrelas no céu noturno, Oscar murmurou: "Um mês. Em apenas um mês eu realmente já me tornei um lutador espiritual de prata? Toda vez que eu participar novamente numa luta espiritual eu serei capaz de obter várias moedas espirituais de ouro? Isso realmente é inimaginável." De repente ele sentiu uma dor em seu braço. Oscar se virou rapidamente e estremeceu, sentindo algo errado ao olhar para a beldade ao seu lado. "Hongron, por que você está me beliscando?" O belo rosto de Ning Hongron expressou um sorriso inofensivo para homens e bestas. "Eu estava checando se doía." "Se dói, então não é um sonho." Como os dois eram mestres dos espíritos do sistema auxiliar, sendo capazes de obter a qualificação de lutadores espirituais de prata tão rápido, seus pensamentos naturalmente eram os mais parecidos. Oscar não ficou nem um pouco ressentido por levar um beliscão de Ning Hongron, massageando o lugar onde ele havia sido beliscado. Ele disse com uma voz inexpressiva: "Eu decidi que durante esse mês eu não vou tomar banho." Tang-san disse sorrindo: "Isso não é problema. Contanto que você não durma no mesmo quarto que eu. Se não, eu não posso garantir que eu não vá jogar você e o seu fedor em um rio enquanto você dorme." Enquanto falava, ele também mimicou a ação, fazendo todos gargalharem. Os membros do time Imperador suportaram uns aos outros na volta para o hotel. Embora seus ferimentos tivessem todos sido curados pela maçã de caranguejo dos 9 corações de Xie Linglin, como os irmãos Shi do Guian haviam previamente sofrido com o veneno da aranha demônio cara de homem de Tang San, no momento eles ainda estavam bem fracos. Ainda mais importante, dessa vez perder a luta espiritual havia sido um golpe extremamente crítico para seus espíritos. Xie Linglin suportava do Guian. Osler suportava Yu Tianeng, aquele considerado ter a melhor condição. O mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento Yu Feng suportava os irmãos Shi, juntos se assemelhando a soldados de um exército derrotado. Os 7 andavam com uma aura sem vida. Quando eles estavam quase chegando no hotel, uma pessoa de repente bloqueou seu caminho. "Tianeng, você ainda se lembra de mim?" Uma voz um pouco estranha ressoou, fazendo o deprimido Yu Tianeng levantar sua cabeça surpreso. Com a luz da lua, ele pode ver com dificuldade a pessoas bloqueando. Hesitando levemente. Você é. Ah. Te sobrescrito uma. Como você pode estar aqui?" A pessoa barrando o time imperador era precisamente o grande mestre. O grande mestre andou à frente, parando diante de Yu Tianeng. "Vamos conversar a sós." Agora Yu Tianeng havia até mesmo esquecido da depressão por ter perdido a batalha. Apressadamente assentindo, indicando para os outros membros os deixarem e voltarem para o hotel primeiro. Os outros membros do time Imperador, quando ouviram que essa pessoa era o tio de Yu Tianeng, naturalmente não tinha mais nada a dizer, retornando diretamente para sua residência não muito longe. "Tio, você está aqui." Olhando para o grande mestre, a garganta de Yu Tianeng parecia se fechar.
Embora já tivessem se passado muitos anos desde que o grande mestre havia deixado sua família, ele ainda conseguia claramente se lembrar desse tio que frequentemente o levava para brincar durante sua infância. Ao mesmo tempo, sua cara não era tão rígida quanto agora. Seu pai, como o filho mais velho e cabeça do clã, todo dia tinha que estudar o gerenciamento do clã com seu avô e cultivar. Em sua infância, aquele que passava mais tempo com ele era esse tio. Ao ponto de que por um bom tempo, Liu Qianeng iria considerar esse grande mestre diante dele como um pai. Os olhos do grande mestre tinham uma luz gentil, batendo no ombro de Liu Qianeng. Parece que você esteve bem durante todos esses anos. 39º nível. O pequeno Eng cresceu. Os cantos dos olhos de Liu Qianeng se avermelharam. Ele que havia acabado de passar por uma derrota. De repente, encontrando um parente próximo, naturalmente iria sentir um sentimento de dependência. Se engasgando com emoção, ele disse: Tio, volte para casa comigo. Na verdade, o vovô sempre pensou em você. Meu pai também. Uma intensa emoção passou rapidamente pelos olhos do grande mestre. Suspirando levemente, ele disse calmamente: embora o seu avô seja o cabeça do clã, no clã não é apenas o cabeça que tem a palavra final. Eu fui expulso do clã há muito tempo. Apagado da genealogia. Como eu ainda poderia retornar? O seu avô e seu pai ainda estão bem? Liu Qianeng assentiu. Ambos estão muito bem. Mas o vovô está ficando velho, já tendo que delegar algumas coisas. No clã a maioria dos assuntos são resolvidos pelo meu pai. Tio, você sabia? Várias vezes no passado eu vi o vovô encarando sem expressão um retrato seu. Ele definitivamente quer muito que você volte para visitá-lo. Você já disse o suficiente. O grande mestre de repente interrompeu Liu Qianeng um pouco irritado. Seu corpo inteiro tremendo levemente. Incapaz de se acalmar por um bom tempo. Contato, Liu Qianeng não continuou a falar, mas olhou para o grande mestre com olhos úmidos. Não muito tempo atrás o grande mestre o havia carregado em suas grandes mãos quentes, brincado com ele e contado anedotas de mestres dos espíritos para ele. De toda a infância de Liu Qianeng. Essas memórias eram mais profundas do que qualquer outra que ele tinha. Como o neto mais velho do clã, os requerimentos de seu avô e pai eram extremamente estritos. Preocupados apenas com o progresso de seu poder espiritual e das aplicações de suas habilidades espirituais. Apenas o grande mestre. Apenas esse tio. Realmente lhe deu alguma alegria durante a infância. Depois de um longo tempo, o grande mestre respirou fundo, acalmando as emoções emergentes em seu coração. Qianeng. Talvez em breve nós ainda nos encontremos novamente. Não é preciso ficar desencorajado pela derrota de hoje. A derrota não é assustadora. O que é assustador é não ser capaz de aprender as lições que vêm da derrota. Sua própria força é incrível. Mas ao ver a luta espiritual de hoje, você ainda não demonstrou a sua verdadeira força. Senão a vitória e a derrota teriam sido bem mais difíceis de decidir. O coração de Liu Qianeng se moveu. Tio, você também viu a nossa luta espiritual de times hoje? Eu fiz a família perder respeito. O grande mestre balançou sua cabeça. Você sabe onde estavam seus erros? Liu Qianeng olhou um tanto sem reação para o grande mestre. Se isso fosse perguntado por Qin Lin, talvez ele tivesse várias respostas. Mas sendo perguntado por esse tio, com a posição mais baixa em todo o clã,
ao ponto dele nem mesmo herdar o diretamente relacionado dragão tirano. Por alguma razão ele ficou sem palavras. O grande mestre levantou sua mão para segurar o ombro de Liu Tiang. Você não perdeu para as habilidades dos oponentes. Ao contrário, eles perderam para vocês. Em relação aos seus fundamentos, até onde a aplicação das habilidades espirituais vai, não há nenhum problema. A razão pela qual vocês caíram na armadilha dos oponentes foi por causa da arrogância em seu coração. A arrogância do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Arrogância. Liu Tiang olhou para o grande mestre. Algo gradualmente se formando em seus olhos. Ele era extremamente inteligente. Com o grande mestre Qin Ming levantando o mesmo ponto um após o outro, ele imediatamente percebeu o problema-chave. Tio, não se preocupe. Da próxima vez que nós tivermos a oportunidade, eu com certeza não irei perder para eles novamente. O grande mestre expôs um raro sorriso. Você vai ter a oportunidade. Porque eu sou o líder do time 7 demônios da Shurek. O quê? Liu Tiang ficou abismado, olhando para o grande mestre sem se atrever a acreditar. No clã ele havia ouvido todos os rumores em relação ao grande mestre. Todos diziam que o grande mestre possuía um espírito lixo e ainda havia aqueles eventos que trouxeram desgraça para a família. Embora ele realmente não se importasse com eles, ele ainda sabia bem sobre a força do grande mestre. Aquela força para sempre incapaz de atravessar para o 30º nível. O grande mestre sorriu calmamente, dizendo: muito estranho, não é? Certo. Minha força é pequena. Mas isso não significa que eu sou incapaz de ensinar bons discípulos. Eu não posso dizer que todos os 7 demônios da Shurek são os meus discípulos. Mas eu sou o atual professor deles. Eu só tenho um discípulo direto. Você também encontrou com ele agora há pouco. O mestre dos espíritos do sistema controle dos 7 demônios da Shurek. Ele? O olhar de Liu Tiang para do grande mestre mudou. Na luta espiritual anterior, das duas pessoas que lhe deixaram a impressão mais profunda, além de Daimubai que conseguia bloqueá-lo de frente, foi aquele que controlou completamente a situação da batalha. Tang San. Um brilho passou pelos olhos do grande mestre. Um dia eu vou deixar as pessoas de todo o mundo saberem que, embora eu e o Xiaogang seja um lixo, eu pude ensinar um gênio incomparável. Tiang. Eu estou indo. Lembre-se das minhas palavras. Se você deseja mostrar toda a sua força em quaisquer circunstâncias, trazendo a vitória completa para o seu time, então desista dessa arrogância. Terminando de falar, o grande mestre olhou profundamente para Liu Tiang, novamente batendo em seu ombro, se virando e andando para a escuridão. Tio, você não pode me ensinar também? Liu Tianqing o alcançou. O grande mestre parou, balançando sua cabeça levemente. Tiang, se o clã souber que eu te ensinei, o que você acha que eles irão fazer? Talvez eu imediatamente me torne um inimigo do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Se você realmente quer se tornar um mestre dos espíritos poderoso, então coloque aquele meu aprendiz como um objetivo. Se você ainda conseguir ultrapassá-lo em 1 ano, então você inevitavelmente já estará no topo dos mestres dos espíritos do continente. Por que, tio? Liu Tiang ainda não estava completamente convencido. Embora ele tivesse ficado extremamente chocado com a força de controle de Tang San e sua toxicidade suplementar, ele certamente acreditava que qualquer que fosse sua variação,
Ainda era apenas uma grama azul prateada e ele jamais poderia se comparar ao seu dragão azul relâmpago tirano. Se fosse um duelo de 1 contra 1, ele certamente seria capaz de subjugar o oponente. O grande mestre parou de andar, virando sua cabeça para olhar para Yu Tianeng. Você sabe qual é o nível de poder espiritual dele? Yu Tianeng ponderou sobre isso, dizendo: pelos materiais que eu recebi, ele deve estar no 32º nível. Apelidado de Azura de 1000 mãos. Mas eu acho que seu poder espiritual deve ser mais ou menos o mesmo que o meu. A circunstância de Tang San controlando toda a batalha ainda estava bem vívida em sua mente. Como ele poderia acreditar que isso foi realizado por um mestre dos espíritos do sistema controle com 7 níveis a menos de poder espiritual do que ele? Du Guyan do seu lado também era uma mestra dos espíritos do sistema controle, com poder espiritual do 38º nível. Mas ela foi completamente suprimida por ele. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: não. Os materiais que vocês receberam estão corretos. O pod espiritual do pequeno San está de fato no 32º nível. Então, você sabe qual é a idade dele? Yu Tianeng balançou sua cabeça. Seu coração de repente ficou descompassado. O grande mestre sorriu calmamente. Ele acabou de ter seu 13º aniversário. Quando ele tinha 12 anos, ele obteve seu terceiro anel de espírito. Tendo dito isso, ele não parou mais, se virando e rapidamente indo embora. Mesmo isso não podia representar completamente o talento de Tang San. Ele ainda tinha seu grande segredo: espíritos gêmeos. Yu Tianeng ficou parado ali, por muito tempo sem se mexer. Até que Du Guyan, com o suporte de Xie Linglin, foi procurá-lo, o despertando da inércia. 32º nível. 13 anos de idade. Essas duas ideias constantemente circularam em sua mente. Nesse momento ele finalmente entendeu por que o seu tio disse que se ele quisesse se tornar um grande mestre dos espíritos ele deveria seguir os passos dessa pessoa. Tio, que tipo de monstro você está ensinando? Yao. Tang San espirrou, coçando seu nariz. Pequeno San, você está bem? Era preciso dizer que as capacidades de cura da maçã de caranguejo dos 9 corações eram incríveis. Agora Xiao Wu, exceto pela cara um tanto pálida, já estava completamente bem. As feridas não haviam deixado nem mesmo cicatrizes. Tang San balançou sua cabeça, sorrindo. Não é nada. Talvez alguém estivesse pensando em mim. Dizendo isso, ele inconscientemente se lembrou de seu pai. Pai, onde você realmente está? Depois de tantos anos. Para onde você foi? Por que você nunca voltou para me ver? Você não quer ver o seu filho? Antes de vir para a cidade Sotu, ele ainda havia especialmente voltado para casa, deixando uma breve nota e dizendo para o velho Jack que se seu pai voltasse, para ele logo dizer onde ele estava. 6 anos. Já haviam se passado 6 anos. Mas seu pai não havia nem mesmo mandado uma carta. Em seu velho mundo ele nunca teve parentes próximos. Nesse mundo, ele tinha com dificuldade um pai. Mas ele havia o deixado. Xiao naturalmente estava acostumada com Tang San. Vendo seu olhar mudar, ela já sabia o que estava em sua mente. Tang San, não pense muito sobre isso.
Eu acredito que em breve o tio definitivamente irá voltar. Tan-san assentiu silenciosamente. Agora o grupo havia finalmente voltado para o hotel. Entrando no hotel, eles logo viram o trio de Flender sentando em um canto escuro fofocando. A comida e as bebidas sobre a mesa do trio não pareciam ter mudado muito enquanto eles conversavam sobre alguma coisa. Hey! Tem vinho ali. O gordo foi o primeiro a andar até eles. Ele também era considerado discípulo direto do Flender. Não tão restringindo diante do Flender como os outros. Professor, nós ganhamos ontem. Nós não deveríamos ser recompensados também com um pouco de comida e bebida? Maonjo andou até o lado do Flender, estendendo uma mão para pegar um copo de vinho. Os palitos das mãos do Flender se lançaram sobre as articulações do gordo, as golpeando. As mãos do gordo desdobraram e com uma alta exclamação ele rapidamente as recuou. Kim olhou um tanto confuso para Maonjo de pé ao lado de Flender. Professor, esse pequeno irmão também é um estudante da academia? Desde quando a nossa academia Shurek tem tantos discípulos? Maonjo choramingou alto. Senhor Kim, nós acabamos de nos separar e você já me esqueceu? Kim Ming arregalou os olhos, olhando cuidadosamente para o gordo. Você é aquele gordo chamejante dos 7 demônios da Shurek de agora há pouco? Quantos anos você faz esse anos? Embora ele já tivesse certa expectativa. Quando ele finalmente foi capaz de ver as maneiras infantis e o rosto roliço de Maonjo, ele não pode evitar sentir seu coração tremer. Kim Min sempre soube que ele era considerado um gênio talentoso no mundo dos mestres dos espíritos. Ele era uma figura bem conhecida de volta na academia Shurek. Mas ele havia visto previamente a força desse gordo diante dele. Embora ele tivesse sido com a assistência do pagode de porcelana dos 7 tesouros, ele foi capaz de bloquear o ataque da terceira habilidade espiritual do mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento e o Feng do 35º nível por tanto tempo. Como sua força poderia ser falha? Os mascarados 7 demônios da Shurek apenas davam às pessoas a impressão de serem um pouco pequenos. Mas entre eles, Daemuba e Xiao já tinham a altura de adultos. Contanto que eles não dissessem nada, ninguém iria adivinhar a verdadeira idade deles. Maonjun disse um pouco orgulhosamente. Sim. Eu sou o Fênix de Fogo Cruel de agora há pouco. 13 anos de idade. Oh. Eu entendi. Nós estávamos usando máscaras antes. Assim você não conseguiu nos reconhecer. Certo. Agora os outros 7 demônios da Shurek já haviam os alcançado. Kim Min encarou sem expressão essas crianças, na maioria com menos de 15 anos. Ele ficou sem palavras por um instante. Flender emitiu sua costumeira risada rouca e sinistra. Por que Kim Min? Você se lembra das regras da nossa academia? Nós só aceitamos estudantes com 12 anos de idade. Maonjun veio para a academia com 11. Tan-san, Xiao Ui. Além disso, Ning Hongron e Juzukin todos se matricularam esse ano. Esse ano nós recebemos mais estudantes do que em vários anos juntos.